Olá pessoal, tudo jóia? Bom, respondendo aqui uma pergunta que me foi feita de forma indireta sobre a questão que eu falei que não existe reencarnação e ao mesmo tempo eu falei que existe encarnação. É que são pontos de vista, como tudo na vida. Então eu expliquei diferentes contextos de diferentes formas. Eu vou explicar sempre sobre um assunto de acordo com a pergunta que for feita. E se uma pergunta for feita num nível mais alto de entendimento em relação a alguma prática que a pessoa estiver fazendo, eu vou respondendo de acordo com a prática dela. E para quem tem um nível de prática que está atualmente, eu vou responder de acordo com a pergunta da pessoa. Normalmente eu direciono a resposta para quem perguntou ou para o grupo que está participando de algum assunto, tá bom? Então, quando a gente fala que não existe reencarnação, é porque não existe. Você não tem para onde encarnar, porque a consciência não se fragmenta em níveis sutis. Se a gente está falando de plano manifesto, manifesto. É para quem já está trabalhando práticas aí no nível já intermediário para alto para entender. Por quê? A consciência, ela pode se manifestar a nível espaço-temporal onde ela quiser, presente, passado, futuro. Só que você coexiste no agora, e o agora não é o achismo. Não é o segundo do relógio, o milésimo de segundo do relógio. Isso não existe. Isso daí tem a ver com espaço-tempo a nível adimensional, que é o que a gente fala do plano manifesto em relação à consciência. Isso não é misticismo, eu não vou tentar explicar isso de forma física ou quântica. É fácil ficar inventando o termo. É porque quando as partículas subatômicas de um táquio que na régua é 10 a menos 64. Não, gente, vamos pôr o pezinho no chão. O fato é que tem coisas que não adianta a gente ter teoria. Ou se pratica e acessa, que é o que as pessoas normalmente tendem a fazer, né? Se esforçam em meio, em uma prática que realize isso e que saia do achismo. Por quê? Quer queira, quer não, enquanto a gente estiver usando um corpo humano, ou a gente busca acessar isso de forma consciencial, experimental e experiencial principalmente, passe pela experiência, eu ficar acreditando nos outros, inclusive em mim, porque eu não sou dono da verdade, mestre nem guru, como eu sempre repito. Então põe isso a teste, pratique até o ponto que você me prove o contrário. Até ali eu posso ser doido o suficiente para inventar o que eu quiser, e acredita quem faz sentido, ou quem já acessa. Para o resto, é irrelevante. Em vez de ficar dando risada e perdendo tempo comigo, vai praticar alguma coisa para realizar alguma coisa para si mesmo, para ter mais saúde, para ter mais um pouco de felicidade. E não para ficar enchendo o saco dos outros, né? Não tem muita gente preocupada em ficar julgando o que se fala, mas pouco se faz em relação a isso. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Então, cada um realize em si mesmo aquilo que acredita e seja feliz com isso. Só não enche o saco de ninguém. É que nem eu falei, né? Eu estava conversando com o Rodrigo na live lá, que o pessoal comentou. O pessoal deu muita risada quando eu falei que gente iluminada não enche o saco de ninguém, porque é um fato. Você pode ser rico e continuar sendo um pé no saco dos outros. Você pode ser pobre e ser um pé no saco dos outros. Você pode ser classe média e um pé no saco dos outros. Mas uma pessoa iluminada não enche o saco de ninguém. Então quem está feliz consigo mesmo e com o mundo, não vai tratar os outros mal, não vai ser agressivo, não vai se corromper ou tentar corromper o seu meio de vida, ou o seu meio ambiente, ou as pessoas que estão próximas, porque não tem um porquê. Porque não existe uma divisão, é por isso que eu falo que a reencarnação não existe. Quem já está se conectando aí, pelo menos a nível coletivo, ou para quem já está em práticas de nível intermediário avançado, se conectando a cosmos, universo, enfim, a energia manifesta, percebe que não existe. Enquanto, lógico, se eu sou homem, estou usando um corpo de homem, sou humano, eu tenho sentimentos, desejos, intenções e cometo acertos e erros como qualquer um. Eu estou usando um corpo aqui, sou falho tanto qualquer um. Mas quando a gente acessa outros estados de consciência, a gente percebe certas unidades de todas as coisas em relação a quem a gente é. E aí muda um pouco a forma como a gente se trata e trata as pessoas, ou trata o meio. Ninguém se torna perfeito. Não existe perfeição nesse sentido. E a reencarnação é simplesmente para planos, que a gente está falando de manifesto, um ciclo de manifestação da consciência. E isso daí eu sei que parece utopia, falar que presente e passado não existe, presente, passado e futuro são irrelevantes. Porque isso tem a ver com o dimensionamento da luz. Futuramente, quando o pessoal começar a falar de viagem no tempo, essa coisa toda que por enquanto é tão oculta, ou tão, oh meu Deus, misticismo, quando as pessoas começarem a entender o ponto de aspecto luz em relação ao ângulo magnético, centro gravitacional, esse tipo de coisa, vai ficar mais simples.
Por enquanto, isso daí são só conceitos, teorias e um bando de coisa ridícula que não adianta querer explicar ou teorizar. Por isso que a gente fala, a melhor coisa, comece a praticar, depure, mude o estado de consciência, comece a entender pelo menos o que é uma projeção astral, para você aprender que você sai do corpo e fica consciente do mesmo jeito depois da morte. Isso daí não precisa de muito treino não, tá? Questão de meses de prática, e a pessoa já consegue se projetar facilmente. A não ser que tenha muito medo, né? Então a gente tem que depurar antes, por isso que eu falo que tudo começa com depuração. E reencarnação tem a ver com isso. Quando a gente se depura ao ponto de não ter mais um ponto de ancoramento de necessidade ou de apego, não existe mais. Então seu presente, passado e futuro são dissolvidos, porque não existe mais ali. Ah, mas e quem conviveu comigo? Só entendam que o aspecto em relação à vibração consciencial, a imagem externa, som e luz, são, de certa forma, as dualidades de um aspecto que é imanifesto. Eu não vou tentar me aprofundar mais nisso, porque gera um rolo desgramado e eu acabo sendo ainda colocado como se estivesse falando um monte de besteira e utopia e misticismo. E não é o foco aqui, tá? Eu estava explicando o que foi questionado, por que eu falei que existe e que não existe. Existe a partir do ponto de percepção humano, que se você ainda está apegado ao seu plano de manifestação, se você ainda tem uma identificação necessária ao seu plano experiencial aqui, você vai continuar transmigrando a sua consciência de um corpo para outro, até o ponto que isso não se torne mais necessário, que você não queira, e aí também, de novo, vou repetir, não é por achismo, é por acesso, é por consciência. Aí você não precisa mais te manifestar em um plano manifesto, passa a trabalhar em outro estado de consciência que não adianta querer explicar. Então isso daí depende do nível de prática e do desenvolvimento de cada um e da necessidade, porque tem pessoas que não vão precisar de passar por isso, ou as pessoas que já estão supostamente iluminadas, eu nem precisaria de explicar nada disso daqui, porque a pessoa nem precisaria de mim para estar explicando alguma coisa, que ela já está iluminada, enfim, que ela já vê os outros planos, que ela já acessa tudo, ou que nem me responderam, né, que já se conecta à fonte, que Deus já se manifesta através dela. Vai com fé e vai conhecer Deus seu, porque o meu ele é um pouquinho mais simples. Então, cada um vai com seu Deus aí, tá certo? De certa forma não existe divisão, não existe Deus, eu já repeti isso. É a fonte, ou o tal, ou o caminho, é tudo e todas as coisas, a nível manifesto e manifesto. Então tudo e todas as coisas são Deus. E é por isso que o pessoal, na tradição hinduísta, fala Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, porque tudo é Deus. Então, é isso. Namastê para todos.